Sejam muito bem-vindos ao nosso 10º episódio? Décimo episódio, se eu não me engano, isso? É isso aí. 10º episódio do Pode Começar do Zero. Podcast criado entre eu e o Thiago para a gente trazer muita informação relevante para você, muito conhecimento sobre saúde, sobre o que é exatamente o que é começar do zero. Então, a gente não vai falar sobre motivação do Instagram, a gente não vai falar frases de coach, a gente vai literalmente trazer ciência, conhecimento, com um bate-papo muito descontraído e com convidados sensacionais que vão te agregar muito. Então, para que esse podcast continue levando muita informação para você na sua casa, para os seus familiares, para os seus amigos, curte, compartilha, ativa o sininho. A gente está sempre mandando notificações para vocês no YouTube, no Instagram, no Facebook. A gente está no Spotify, então você pode treinar, você pode estar no carro, no trânsito, que agora em Santos está um trânsito lazarento, ainda mais com chuva. E você pode escutar um podcast muito bacana, super informativo, que vai agregar demais na sua vida e na vida das pessoas ao seu entorno. E o que a gente mais fala aqui nesse podcast também, né, Thiago, é sobre mentalidade. Então, quanto mais você se cerca de pessoas que têm conhecimento, que te trazem uma liberdade de informação, mais maturidade você tem para tomar decisões na sua vida. E é isso que a gente quer que você faça, que você tome uma atitude que seja relevante para literalmente sair do zero, né, Thiago? Levantar desse sofá, vai fazer um treino, vai fazer vamos comer uma salada, vamos comer uma fruta que vocês estão com preguiça, até descascar uma banana. Então, vamos sacudir aí essa energia e vamos começar esse episódio sensacional. Thiagão. Isso aí, estamos aí de novo, 10º episódio. Eu acho tá que sucesso, hein, Thiago? É, muito legal, muito bom a gente receber aí os feedbacks das pessoas, né? Dos alunos, das pessoas que vêm conversar às vezes com a gente na rede social, né? Mesmo, Nossa, né? Te vi na TV, no YouTube, isso. Te escutei no Spotify. E é muito legal porque esses assuntos eu acho que são muito pertinentes. Total. Não só para nós que somos da área da saúde, de trazer convidados aí que estão há tantos anos trabalhando com isso, né? Mas principalmente das pessoas que estão tendo esse despertar de consciência em relação a importância do exercício físico, dos bons hábitos, sim, físicos e mentais, né? Hoje eu acredito que a saúde mental ela é tão ou mais importante do que a saúde física. Acho que elas estão ali equilibradas. É difícil colocar o que é prioridade, né? Acho que é todo mundo no mesmo patamar, né, Thiago? Exatamente. Eu acho que hoje a saúde mental é algo que a gente tem que cuidar muito, mais muito. Saúde mental, a nossa fé, né? O nosso trabalho físico, eu acho que elas são pratos que a gente tem que estar o tempo inteiro girando. Começou a desequilibrar um, vai lá, gira, vai para o outro e a gente vai equilibrando isso tudo. Então, esse podcast é para você aí que está sentado no sofá, para você que está precisando daquele start inicial nos treinos. Então, a gente está dando de presente para vocês informações de pessoas que estão na área aí há muitos anos, tem muito conhecimento para agregar. Sim. E hoje a gente está com um deles aqui, que inclusive foi um dos caras que me colocou no mercado de trabalho há praticamente 20 anos. Comecei logo que eu me formei. Antes de me formar, ainda fiz estágio com o Dr. Rubens do Amaral, lá na clínica do Evas. Ele ainda vai falar um pouquinho do Evas, vai falar um pouco da história dele. Mas queria agradecer o Dr. Rubens de estar aqui. Para mim, me sinto muito grato por ter o senhor aqui, né, Dr. Rubens, conversando com a gente, compartilhando conhecimento, experiência e principalmente ver que depois de 20 anos a gente está sentado junto aqui, conversando de novo, né? Então, seja bem-vindo. O Dr. Rubens do Amaral, ele é médico nefrologista, né, escritor. E ele hoje ele é geneticista, né? Eu quero até que você fale um pouquinho sobre isso, porque eu achei algo incrível. Sim. Isso que o senhor trouxe para cá e tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso daí. Seja bem-vindo. Olha, eu agradeço muito, é um prazer estar aqui com você também, muito obrigado. Uma nutricionista, um educador físico que tenho muito a ver com ele, porque cuidei dos pais dele, inclusive foram meus pacientes e conheço a família, né? É uma ligação já de muitos anos e tive a honra dele ter um dia parecido lá na clínica, né? Uma clínica gostosa que nós tínhamos, e ele foi um aluno lá do professor de educação física na época, que era o Giba. O Giba, o famoso Gilberto, o professor Gilberto, né?
Então, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Legal, muito obrigado. Muito bom. Dr. Rubens, vamos iniciar então esse bate-papo aí, falando um pouquinho dessa especialidade do médico geneticista. Explica pra gente como é que funciona isso, de onde que você, né, tirou essa ideia. A gente, no transcurso da nossa vida, a gente, como médico, como profissional da saúde, a gente fica muito especialista, né? Eu tenho a famosa pergunta quando eu estou assim numa festa, geralmente eu lembro de festas de casamento. O senhor é médico de quê? Aí eu respondo, de gente. De gente. Não, mas o senhor não entendeu a pergunta. Eu falei, não, eu entendi perfeitamente. É que a senhora não colocou o M, é de quem? A senhora perguntou de quê, né? E eu sou de quem? Eu sou médico de gente. Agora, estou mais especializado em doenças renais, mas sou médico de gente. Esse aspecto foi muito forte na minha vida sempre, e eu sempre procurei fazer da minha mesa do consultório um altar, um lugar sagrado, onde duas pessoas se relacionam no mais íntimo do seu valor, que é a saúde, né? A saúde é o maior patrimônio que nós temos. Então, a mesa, o altar, ele não pode ter outra pessoa que ganhe, a não ser o paciente com a recuperação da sua saúde e o médico com o seu honorário. Ponto. Se tiver outra pessoa ganhando, essa relação, esse altar, essa mesa, vira balcão de negócio. E aí todos os erros que estão acontecendo aí. Isso me chamou muita atenção aí agora no final do meu curso dentro do consultório. E eu comecei, convidado pelo prefeito de Santos, eu era funcionário público municipal, e ele não tinha nenhum nefrologista para atender na rede. E aí ele me convidou para atender na rede. E eu voltei para a rede depois de 40 anos de profissão. E aí eu falei, eu agora vou colocar a dor do paciente no meu coração. Eu vou colocar o sofrimento do paciente no meu coração. Além da técnica, além de ter sido um médico, isso sempre estudei a ciência médica, mas eu precisava algo mais. E aí eu olhava para o Tiago, pegava a dor dele, a miséria do Tiago e colocava no meu cordis. Miséria, cordis. E agia em função dessa miséria. Agia em função dessa dor. Aí eu me tornei um médico mais irmão do meu paciente. Imunologista, né? Isso. Eu precisava transformar isso. Por quê? Porque a cura não é só com o remédio. Exato. A cura é no atendimento, é na relação, é na empatia, é na compaixão, é no amor misericordioso. E aí você faz a diferença. Hoje, nós vemos quantos ensinamentos antigos dos nossos avós, que tem hoje ciência por trás disso, sim. Né? Tome banho frio, tem ciência. Não coma, tem ciência. Não coma açúcar, tem ciência. Faça jejum, tem ciência. Faz exercício, tem ciência. Né? Tanta coisa que até o próprio paciente sabe, mas ele é extirpado, o assunto é deletado pelo próprio profissional da saúde. Exato. Que não valoriza os valores do paciente, as crenças do paciente no tratamento. Porque eu não posso medicar uma pessoa do mesmo jeito porque ela tem a mesma doença, porque são pessoas diferentes. Então, elas têm que ser vistas nesse sentido. Como eu sou um católico cristão praticante desde sempre, até pensei em ser padre, quem me atrapalhou foram as meninas na época. Aí eu não fui para o seminário, porque as meninas atrapalhavam. Tinha 15 anos, eu tive que decidir. Na época, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, e na época eu decidi pelas meninas, né? E hoje, graças a Deus, decidi por uma menina. Família, né? Estou com uma família menina linda há 45 anos, né? Foi uma decisão forte. Mas com o cristão católico que eu sou, eu achei por bem buscar no cristianismo todos os valores para me praticar na minha profissão. Todos. E aí criei a filosofia do gentecismo.
Por que uma filosofia? Porque precisa, para abarcar o médico genticista, precisa ter uma filosofia. E qual é a filosofia? Uma inventada por mim? Não. É a base do cristianismo aplicado na prática médica. Exato. O genticismo é a filosofia, o genticista é o médico, é o ente. E isso tem uma história interessante, porque eu falo do genticista nas minhas palestras há 15 anos. Eu falo. Mas eu só patenteei a ideia há 8 anos. E por que eu patenteei? Um dia eu estava tomando um vinho em Campos do Jordão e um amigo meu, amigão, irmão, me telefona e fala assim: Rubens, você já ouviu o que o professor Adib Jatene falou numa entrevista na Folha de São Paulo? Eu falei, não. Ele falou, então você leia e veja o que você vai fazer, porque eu acho que você vai perder o que você está fazendo. Nossa. Fui ler, comprei no dia seguinte. Foi até difícil achar, porque no dia seguinte, achei, comprei. E o doutor Adib Jatene falou aquela famosa frase que as faculdades de medicina deveriam construir, criar profissionais em gente, especialistas em gente. Ele não falou genticismo e nem falou genticista, que eu já falava. Sim. Mas praticamente... Mas ele colocou... Aí eu pensei e conversei com a minha mulher. Eu sou simplesmente o Rubens, ele é o Adib Jatene. Se ele falar genticista, nem que eu patentei, a palavra vai ficar dele. Isso era um sábado à noite. Na segunda-feira de manhã, liguei para um escritório de patentes em São Paulo e patenteei o genticista. Caramba, hoje a logomarca é minha, né? Porque marcou a minha vida isso, Sim. né? Sim. Isso é uma grande marca. Sim. E hoje nós estamos preparando, até vou noticiar isso aqui pela primeira vez em público, estou patenteando uma mentoria para médicos genticistas. Nossa, eu ia falar exatamente isso, que deve ter muito médico querendo fazer alguma coisa desse tipo. Sem Exatamente. Outro dia fui fazer um exame médico e falei numa clínica de radiologia que ia criar essa mentoria. 2 já falaram, sou aluno. Quer dizer, acho que tem espaço. Porque não é só a questão do médico genticista, mas pela experiência também que você tem de anos e anos e anos trabalhando com pacientes, e a gente pega esse pessoal novo que está se formando e a gente vem de uma geração um pouco mais complicada em relação a um trabalho mais humanizado, né? Verdade. Pura. E eu acho que o trabalho humanizado numa época onde a gente tem tanta tecnologia e a gente tem tanto direcionamento automático das pessoas, a humanização do serviço ele vai se tornar cada vez mais escasso. Com certeza. Com certeza, né? Absoluta. A ponto de hoje, desculpe interromper, a ponto de hoje os pacientes, eles chegam para você já querendo falar do exame. Exato. E a primeira coisa que a pessoa me procura porque o médico cardiologista, o geriatra viu uma alteração, olha, vai procurar um nefrologista. A pessoa vem e traz o exame. Eu falo, minha senhora, primeiro eu quero escutar a sua história. Quem é você? O que está acontecendo? O exame é uma consequência de um raciocínio que eu preciso fazer para analisar. Senão eu vou ser um analista como a senhora. Eu vou analisar um número, porque está normal ou está anormal. Mas eu preciso analisar se aquele número anormal tem alguma coisa a ver com o seu estado. Porque ele pode ser normal para a senhora. E esses aspectos estão perdidos, porque os médicos hoje estão todos vinculados a protocolos. Sim. Então, é o protocolo. Mas o tal médico, o paciente que chega com dor no rim e o médico mede a pressão dele e vai cuidar da pressão e esquece da dor. Se ele tivesse tratado a dor, a pressão normalizaria. Mas é protocolo. É protocolo. E aí fica cada vez mais difícil, inclusive, de você tratar, porque se o paciente já vem com essa mentalidade... Difícil mudar. Não é difícil porque mudar. Porque ele já passou em vários que fizeram a mesma coisa. Inclusive com o remédio que ele tem que tomar. Perfeito. Porque ele já viu no chat GPT, já viu no Google. Perfeito. E aí já tem toda a questão ali do medicamento que tem que tomar. E às vezes vai passar por um médico e já escutei isso de paciente. Pô, passei no endócrino, passei no nefro.
eu não gostei muito do atendimento. Por quê? O cara não me deu remédio. Eu falo, caramba, mas agora você julgar o protocolo de um médico porque ele não te passou o medicamento, mas o que ele te passou? Ele te explicou o que está acontecendo? Falou para você qual que é as variáveis que você tem que fazer? Então, antes do medicamento, que bom que ele não te passou o medicamento. Porque quando a gente passa medicamento, acredito eu, que é quando você está doente, quando realmente... E que os outros procedimentos já se esgotaram. Mas se você não passou ainda pelo procedimento, então já entrou com o remédio. Tem situações que sim, mas tem muitas que não, né? Nas doenças crônicas, por exemplo, uma pessoa não vai fazer atividade física hoje, você vê muito isso em senhoras. Exato. Eu fui no doutor, o senhor está falando para mim fazer atividade física? Eu vou contar para a senhora o que o meu cardiologista falou. O que ele falou, senhora? Ele disse que eu não posso mais fazer atividade física nenhuma. Essa é uma frase... Recorrente e horrível, né? Eu falo, minha senhora, desculpe, a senhora pode. Eu ainda não conheço a senhora, mas a senhora pode. Qual a atividade? A intensidade? A frequência? E o preparador físico? Isso é outra conversa. Esse é um assunto para a gente conversar. Que a senhora pode, eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma. É difícil. Porque já está com a informação. Já vem com a informação. Por isso que eu valorizo muito o que você está fazendo, né? Porque é uma coisa que, você vê, o prazer que nós temos de conversar 35 anos depois, 30 anos depois, da mesma coisa, né? Porque o EVAS que nós construímos lá atrás, é isso que você está fazendo agora. E é isso que dá resultado. Tinha um amigo meu que falava assim, Rubens, a gente só pode vender o que o mercado quer comprar. Não adianta vender, ser profeta. Profeta é você estar pensando na frente, não vende. Hoje vende. Exato. O EVAS saiu... Se o EVAS existisse hoje ia ser um sucesso. Exatamente. Aliás, você tem que fazer o EVAS com o seu nome. Sim. Você tem que fazer isso acontecer. Porque hoje nós temos ferramentas, e isso eu queria passar para você, não passei isso para ninguém, vou passar para vocês dois. Você tem que passar ferramentas hoje de mensuração da idade biológica e da idade cronológica. Sim. Hoje, lógico, nós temos testes genéticos que custam uma fortuna e isso não dá acesso para os pacientes. Mas nós também temos handgrip, nós temos frequência cardíaca, nós temos pressão arterial, nós temos cintura, bioimpedância. Então, essas coisas tem que oferecer para a pessoa. E eu me lembro... Olha que dificuldade que eu tive, você vai ter facilidade. Eu me lembro de uma festa de final de ano do EVAS e eu queria fazer alguma coisa diferente, mais do que comer pizza e trocar presentes. Eu precisava valorizar a presença deles no EVAS. E eu conversei com a Suzeli, com a minha mulher, né, minha grande parceira, o que eu vou fazer, Aí, frequência cardíaca. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Peguei lá os pacientes, 99,9% tinham caído, a frequência cardíaca tinha caído. Lógico, todos praticando exercício há mais de 6 meses, a maioria desceu 10 batimentos por minuto, outros desceram 20 batimentos por minuto, mas desceram. O que eu fiz? Eu contei quantos batimentos a pessoa tinha descido, quantos meses isso significava num ano. Legal. E o meu presente certificado foi esse. Então eu dei para os pacientes... Eu fiz uma idade epigenética dele, a minha idade biológica. Eu dei para ele um presente assim, o senhor ganhou 3 meses de batimento cardíaco. Doutor, quer dizer que eu vou viver 3 meses mais? Não sei. Não falei isso. Tem muita coisa por trás. Tem muita coisa por trás. O senhor pode ser atropelado, o senhor torce para o Corinthians, eu não sei. Muito bem, mas se depender da frequência... O senhor economizou. Parabéns, foi isso que eu fiz. Hoje a gente pode fazer com outras características e as pessoas sentirem. Né? Como é bom uma senhora de 45 anos, você chegar no final do ano e falar para ela, a senhora tem uma idade biológica de 40. Sim, exato. Sim. E hoje a gente tem a tecnologia, né? Que isso, né, ao mesmo tempo que a gente estava falando que a tecnologia acaba afastando essa conexão, né, das pessoas, hoje a gente tem que ter a tecnologia também que ajuda muito. Muito. Né? Por exemplo, você tem aí os exames, as avaliações de bioimpedância, você tem os sistemas, o software de frequência cardíaca, de monitoramento, mesmo no estúdio a gente tem a Polar, né? Que antes... O Wearables, Exato. A gente ainda vai falar sobre EVAS, mas no EVAS era muito legal porque assim, a gente tinha os grupos, né, dos alunos e 2 vezes na semana esses alunos eles tinham uma programação de exercício resistido dentro da sala de musculação. Os equipamentos até eram todos do Santarém, né? Eram muito legais.
E a gente ia 2 vezes na semana com eles pra praia. Então, só que a gente ia com... Três vezes. 3 vezes na semana. Segunda, né? quarta e sexta, terça e quinta é resistido. Terça e quinta era resistido. Então a gente levava os frequencímetros pra praia, eles botavam a cinta, botavam o reloginho e a gente ia controlando com eles. E a gente ia com uma prancheta na mão, com papel, e a gente anotava. Senhor José, não sei o quê, tantos anos, frequência cardíaca inicial, frequência cardíaca final e frequência cardíaca média durante o exercício. Então era meio que um relatório que a gente tinha. Gente, que legal. E era muito bacana. Então hoje, com a tecnologia que você tem, hoje você tem o smartwatch, na hora já vai pro aplicativo, você faz o teu resumo do mês inteiro, a tua frequência médica inicial, final. Muito legal. Muito legal. Nós fizemos a primeira prova de caminhada de areia em Santos. Primeira para 5 quilômetros. Olha só. Fizemos pódio, a Secretaria de Esportes nos ajudou. Foi muito bom, foi muito bom. Eu fui convidado, na época, para mostrar... Porque eu fiz um resumo uma vez, um trabalho científico, mostrando quantos comprimidos eles deixaram de tomar. Isso é muito legal. Então, porque a idade média do pessoal era acima dos 50. Acima dos 50. A média era 6 a 8 comprimidos por dia, entendeu? O que é a realidade. O que é a realidade, né? Mas todos diminuíram, todos a frequência, a pressão, né? É uma coisa assim indescritível. E hoje é o que você falou. Com a tecnologia, juntar essa tecnologia com a humanização. Com a humanização, isso é incrível. Juntar. E eles sentirem que eles têm em você, não é um educador físico super treinado, é um amigo, é um cara que investe na pessoa. Está preocupado realmente com a né? saúde. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença que vai fazer a medicina e a saúde, melhor falando, é a saúde mudar. Rubens, você que é médico e você está acompanhando, você vai lançar essa mentoria que eu acho sensacional. Não sei se você conhece o Gabriel de Carvalho. Gabriel de Carvalho. Eu vou te depois mandar esse perfil. Ele é um dos meus professores e ele fala muito sobre essa questão de ser humanologista, né, que ele chama. E, na verdade, é você cuidar do ser humano. Isso. Então, a gente tem, né, tanto que essa vertente da nutrição funcional é exatamente isso. Não é olhar o exame do paciente, quantas colheres de arroz e quantas colheres de feijão. É entender quem é esse paciente, o que ele está fazendo. Perfeito. Então, às vezes, volta a pessoa na consulta e fala, nossa, Estela, eu emagreci 500 gramas. Tá, mas e aí? Não, mas meu sono melhorou, meu intestino está funcionando, eu estou tomando mais água, eu tô mais disso. Porra, não vale mais a pena isso do que essas 500 gramas que você ainda não perdeu? Vamos Agradece o que você ganhou. Vamos desinflamar um pouco mais esse organismo que já estava muito compensado e daqui a pouco teu corpo vai começar a girar? Só que a pergunta para você que lida com esse público, né, da área da saúde, o que você vê que a gente está perdendo hoje em dia? Por que será que é o motivo dessa falta de essência que as pessoas têm de cuidado com o ser humano? De só, olha, o médico, você tem uma dor no rim, toma esse negócio, vai para lá, próximo da fila. O que está acontecendo? Que a gente tem hoje uma tecnologia muito importante que a gente não tinha há 20, 30 anos atrás. A gente ainda tem esse conhecimento. Onde que foi que as coisas estão se perdendo? O que você vê que essa essência dos profissionais da área da saúde se perderam hoje em dia? Ainda bem que eu não vou conseguir dar essa resposta, porque essa pergunta é tão é profunda, difícil, é tão grande a resposta, né? Tem tanta coisa. Só para você ter uma ideia, para tentar conversar um pouquinho sobre o assunto e não querer responder, mas eu acabei de ver um trabalho agora mostrando que, por exemplo, eu guardei esse número, os 5 residentes de primeiro ano de neurologia na USP abandonaram a residência. Nossa. Aí tem 6 de ortopedia, tem não sei quantos de clínica médica, abandonando a residência. Residência é onde o médico realmente cria a sua experiência e pode sair para a prática. Sim. Nós, no Brasil, temos quase 500 mil médicos e temos só 40 mil vagas de residência médica. Só. Não. Formam-se no Brasil 450? Formam-se no Brasil cerca de mais de 150 mil médicos por ano. E nós só temos 20 mil vagas de residência. Ou seja, a coisa tá muito feia. Não tem médico que vai ter preparação adequada. Isso é um fato. Sim. O outro fato, e é um fato histórico,
isso eu preciso falar, é que tudo começou em 1910, aliás, quando o Corinthians foi fundado, 2 anos antes do Santos ser fundado, em 1912, o relatório Flexner mostrou que a família Rockefeller, dos Estados Unidos, milionária, Sim. trilionária, detentora, dona dos postos de petróleo, das usinas de petróleo nos Estados Unidos, eles chamaram os cientistas e perguntaram para os cientistas se eles, dos resíduos do petróleo, eles podiam fazer medicamentos para as doenças. E a resposta foi sim. A partir daquela data, os currículos médicos das faculdades de medicina do mundo todo tiveram a influência de passarem num currículo médico hipocrático que via a saúde para aquela que começou a olhar a doença. E as indústrias farmacêuticas foram se estabelecendo. Estou falando de quantos anos atrás? 1910, nós estamos em 2025, mais de 100 anos. Então, você veja, nós temos uma saúde que não é saúde. O plano não é de saúde. O plano é de doença. É de doença. Porque o plano de doença dá retorno financeiro. E o plano de saúde não dá retorno financeiro. Prevenção, né? Se você trabalhar a prevenção, Exato. Qual que é o retorno que você Exatamente. do plano? Exato. Hoje, plano de saúde sério, teria que telefonar para o Tiago e falar, eu quero contratar a sua empresa. Plano de saúde sério, tem que contratar o Tiago. Exato. Tem que contratar grupos de profissionais que façam multidisciplinariedade séria. Porque eles vão ter lucro com a saúde. Exato. Será a primeira vez que eles vão ter lucro. Eles não fazem isso. Não fazem. E se você quer tratar o paciente adequadamente ou com alguma coisa, eles deveriam pagar uma academia para os pacientes. Mas não fazem. Então, responder isso é tudo... O sistema está falido. O sistema de saúde está falido. Os planos não estão contentes com o que ganham, os médicos não estão contentes com o que ganham, os hospitais não estão contentes, está todo mundo brigando, cada um tira um pouquinho do outro. E isso vai ficando todo mundo não fazendo nada de qualidade. Exato. Então, e os próprios pacientes também, né? Exato. Todo mundo paga caro o plano de saúde, muda o tempo inteiro, então o cara ele contrata o plano, primeiro cobre isso daqui, depois quando ele vai usar não cobre mais, ele tem que ir para outro. Aquele médico que ele tinha de confiança saiu do plano porque estão pagando mal. Hoje tem plano de saúde que paga R$60 a consulta médica, né? Exato. Então, fica difícil, né? Como é que você vai continuar? Porque, querendo ou não, é o teu trabalho. Olha o que você teve todo o estudo por trás. Isso. E aí você vai falar, vou atender um convênio médico porque eu consigo atender uma parte da população. Só que o sistema ganha. Nossa. Você quer ser humanizado, mas o sistema ganha porque daqui a pouco você está sem dinheiro para você viver. Fora a pressão que os médicos têm hoje para não pedirem exame X, Y, Z. Exato. Entendeu? Atender consulta muito rápido. A pressão é insuportável. Esses dias eu estava conversando com o Lobão, que veio aqui, o Ricardo Lobão, que é um médico amigo meu, ele é ortopedista. E ele falou, Thiago, a minha briga com o plano de saúde é absurda, porque eu opero coluna. Então, às vezes, o material que eles mandam para mim, que vem da China, é um material que não dá para usar. E eu falo para o paciente, com esse material eu não opero. Perfeito. Porque eu sei que eu não vou conseguir ter a qualidade, né? E você vai piorar, entendeu? E a briga dele com o plano de saúde, porque ele, lógico, preocupado também, ele é um cara bem humano, né? E preocupado com o paciente, ele fala, cara, essa peça aqui que às vezes chega para mim, uma prótese de quadril, uma prótese de coluna, às vezes vem da China. Só que eu preciso uma que venha da Alemanha. Entendeu? Como é que é outro preço. É outro preço. Outra qualidade. Lógico. Entendeu? Mas Só que o plano paga da China. Mas o próprio plano é ignorante desse aspecto. Lógico, não temos nem que falar, porque em relação ao paciente, o plano tinha que ver o que de melhor. O que de melhor tinha. Mas vamos pensar só na parte econômica. Se ele coloca uma prótese ruim, ele vai trocar essa prótese que não vai durar o que deveria durar. E ele vai pagar outra prótese, outro procedimento cirúrgico, eventualmente uma UTI no pós-operatório. Quer dizer, há uma ignorância. Há uma ignorância. Vai pagar duas vezes, né? É uma ignorância. É um negócio. O sistema de saúde brasileiro tem que mudar. Tem que mudar. Muito. A promoção da saúde não existe. Não existe. E falando em promoção da saúde, né? Que isso é um assunto que
Eu gosto bastante, inclusive o ano que vem também, 2026, eu estou me preparando para começar a fazer uma consultoria de qualidade de vida e bem-estar, né? Então, é uma consultoria onde eu vou conseguir trabalhar de uma forma mais efetiva, mais próxima, mais focada, mais próxima do meu cliente, para eu poder realmente inserir ele nesse cenário, né, dos bons hábitos, da qualidade de vida, da promoção da saúde, porque hoje 65% das pessoas que iniciam um programa de exercício físico param nos primeiros 3 meses. Olha. Isso é muita coisa. Se você pega aí, você pega de cada 5 pessoas, 3, 4 param. É muita coisa. Então eu acho que a gente como profissional, e a gente... promovendo isso, cuidando mais de perto, tendo essa coisa mais humanizada, a tendência das pessoas continuar é maior. Sim. E, Dr. Rubens, você foi uma pessoa que sempre trabalhou com promoção da saúde, até porque a tua clínica, né, que ali você fez o EVAS, apesar de você ser nefrologista, você sempre promoveu a saúde, né? Então, lógico que tá tudo dentro, né? Isso é uma coisa interessante que uma vez um amigo meu, você vai fazer a pergunta, desculpe, mas só para não perder, um amigo meu falava, Rubens, você é nefrologista? Eu ia nos congressos de nefrologia, mas eu falava de promoção da saúde. Você lida com doença terminal. Você, o governo, a sua família, pagaram para você entender muito de diálise, hemodiálise, transplante renal. E você fala uma porção de coisas para as pessoas não chegarem aí. Eu falei, pois é, eu acho um absurdo eu ter sido treinado por uma sociedade que gastou uma fortuna para me tratar de uma condição clínica única. Tá aí, no leito da morte. No leito, que loucura. Eu queria não trabalhar nisso. Não fazer com que as pessoas E foi aí, aliás, eu gosto de contar isso, história, né? Uhum. Foi aí que um amigo meu, nefrologista, falou, você tem que conhecer o Ricardo Demarque, que é o médico promotor da saúde top no Brasil. Eu falei, como eu conheço esse senhor? Vou marcar um encontro. Marcou o encontro para mim ir a São Paulo, ele tinha lá no Ibirapuera, e eu já fui entusiasmado, porque o nome da clínica do cara era simplesmente CPH, que significava Centro de Performance Humana. Eu falei, esse cara é bom. Só. Cheguei lá, 2 horas da tarde, por uma reunião que eu esperava, que lá, meia hora e tal. Ficamos conversando até às 6 da tarde. Quando deu 6 da tarde, ele falou, bom, agora eu tenho que ir embora, foi um prazer conhecer você, Rubens, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você é nefrologista, mas você também já é um promotor da saúde, porque nós ficamos conversando 4 horas. Você não quer ir para os Estados Unidos comigo? Falei, fazer o quê? Fazer um curso na American University. É em maio agora, isso era janeiro. Eu falei, vou pensar. E na época não dava. Eu estava fazendo gestão empresarial na GV, eu estava fazendo pós-graduação em Fisiologia do Exercício com o Santarém, gastando uma grana. Voltei a dar plantão à noite na Beneficência Portuguesa para pagar esses cursos todos, fora 3 filhos. Falei, não dá. Liguei para ele e falei, não dá. Não dá, Ricardo, tal. Quando eu cheguei em casa, que eu falei para minha mulher que não dava, falei para a Suzeli, que você conhece bem, ela falou assim, você falou o que para ele? Falei que não dá, amor. Você vai. É isso aí, ó. Gostou, né? Gostei dela já. Você vai. Eu escuto você só falar disso a vida toda. E quando conhece uma pessoa, você fala que não vai. Você vai. E Deus foi tão maravilhoso conosco que apareceram pacientes particulares, eu arranjei o dinheiro e não só eu fui, como a minha mulher foi comigo. Que legal. Olha só. E eu fui conhecer empresas como o Mobilói, o Correio dos Estados Unidos em Washington, conheci cada programa de promoção da saúde, conheci empresas que têm... A laje do prédio é de 1.000 metros quadrados. Academia, preparador físico, nutricionista, médico, tudo à disposição. O funcionário que faz atividade física ganha mais. Olha só. Tem salário melhor. E se trouxer a família, melhora ainda mais o salário dele. É outra visão de... Não, e é muito bom você ver isso, né? Isso empolga, né? Isso empolga porque muito, valoriza a sua crença. Exato. Porque a gente nasceu com essa crença. Você nasceu com essa crença, você também. Sim. E nós temos que ir para frente. Desculpe, faz a sua pergunta. Não, mas era exatamente sobre isso que eu ia falar, porque principalmente quando eu iniciei no EVAS, quando eu fui fazer estágio lá com o Giba e tudo mais,
Na minha cabeça, a sua especialidade era cardiologia. Porque as pessoas... Hipertensão, diabetes, obesidade. Exato. Então, não é... é um médico cardiologista, doutor Rubens e tal. Mas não é nefrologia. Mas o que tem uma coisa a ver com uma coisa com a outra, né? Porque o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? E aí você começa a entender que, independente da especialidade médica, né? O médico, como um gestor da saúde, é um cara que tem uma voz muito poderosa com as pessoas de forma geral. Né? Então, se o médico ele tiver essa mentalidade da promoção da saúde, independente da área que ele esteja atuando, ele consegue fazer um movimento muito bom em relação a isso. Ajuda. Mas eu acredito hoje já há muitos anos, a multidisciplinariedade. Exato. Por quê? Exato. Porque o educador físico tem, a nutricionista tem, né? O fisioterapeuta tem também importância nessa equipe. É muito importante a sua fala, né? É muito importante o paciente ouvir uma equipe que fala a mesma coisa e que está dando suporte. Exato. Eu posso mudar com segurança. Exato. Porque hoje as pessoas vão na academia, muitas vezes se machucam, né? Academias que não dão atenção, academias profissional. Que não dão atenção, profissionais que falam para você não treinar. Exatamente. Nutricionistas que passam dietas extremamente restritivas e que o paciente abandona e fala, nutrição, nossa, que coisa chata. Eu não quero ir numa nutricionista. Então, pensa, é um sonho de vida. Quem sabe daqui a uns anos eu não consiga isso. Criar, literalmente, uma clínica que é todo mundo olhando para o mesmo paciente. Isso! É todo mundo. Então, tem o Arias, que vai cuidar da fisiologia, tem o fisioterapeuta, tem o estúdio de pilates, tem o médico que está cuidando dele. Perfeito. Porque o paciente vai, por exemplo, ele conhece o senhor, ou ele me conhece. A gente tem essa visão humanologista. Perfeito. Né? Só que ele vai passar, às vezes, em algum médico do plano, vai passar em algum outro médico que não tem essa visão. E quebra isso. Quebra a perna do cara. E aí você vai ver, às vezes, esse paciente volta totalmente descrente, com aquela medicação que você fala, mas por que o cara te passou isso? Estela, não sei o que eu faço, eu tomo, não tomo, comecei, agora eu tô triste, eu não sei o que eu faço. E você fala, vamos mudar de médico. Às vezes você não sabe nem quem indicar. Perfeito. Você fica perdida numa roda, porque eu sozinha não faço nada. A andorinha sozinha não faz verão, a realidade é essa, sozinho, mas você tem que ter. Entendeu? Então, quando você tem essa rede de apoio, então pensa no paciente chegando numa clínica que todo mundo olha para esse paciente, para a saúde desse paciente. Perfeito. Uma promoção da saúde absurda. Perfeito. Que é o que hoje que falta no Brasil. Acho que esse incentivo da gente cuidar do paciente, então falar a mesma língua, até tem uns vídeos no Instagram muito engraçado, que a menina fala lá, porque eu chego no fisiologista, ele fala uma coisa, eu chego na nutricionista, ela fala que não pode comer carboidrato. Aí eu vou no nefrologista, ele fala que tem que tomar cerveja. Eu vou no outro, ele fala que não pode fumar. Ele fala, o que eu faço da minha vida, né? O que é o certo? Porque, querendo ou não, a internet, que é o que a gente está fazendo aqui no podcast, é promover informação, é conhecimento. Só que hoje a gente tem a rede social que todo mundo fala sobre tudo. Todo mundo é especialista sobre saúde, sobre hidratação. E a pessoa fala, o que serve para mim? O que eu vou fazer? Qual que é a minha decisão perante a minha vida? E aí onde você tem que procurar um médico que fale, você é isso, você tem que buscar essa linha, vamos fazer tal. Não tá dando certo, vamos para essa outra. Entender quem você é. Perfeito. Então tem paciente que às vezes volta em consulta, juro para vocês, o paciente fala, Estela, não quero fazer avaliação física, eu quero ir para conversar. Tudo bem, pode voltar. Perfeito. Vamos conversar, como é que tá? Porque às vezes o relacionamento da pessoa tá horrível. Ela tá no às vezes ela perdeu a momento fé, da vida dela que tem que ser respeitado. Exatamente. Às vezes ela passou no médico que prescreveu um medicamento que essa pessoa tá cada vez pior e ela tem medo de chegar pro médico e falar, cara, eu tô passando mal com esse medicamento, como que eu acerto? A vida da pessoa tá um caos. E aí como eu vou chegar pra ela e falar assim, então vamos parar de comer pizza, porque a pizza tá te engordando? A pizza às vezes é o único momento de felicidade daquela pessoa. Perfeito. Então, a gente entender esse contexto social que a gente deveria de ter mais incentivo de todas as partes, seria perfeito. Só que acho que no Brasil ainda, acho que talvez seja uma utopia, né? Eu acho, nós estamos longe. A gente está longe dessa evolução, né, Rubens? E outra coisa importante, você falando, me lembrei, outra coisa que vocês dois falaram, a equipe precisa falar a mesma língua. A mesma língua. Porque senão, na própria equipe,
vai ter desvio, divergência. Sim. Então, é reunir sempre a equipe e tal. Eu tive uma oportunidade de montar um projeto em Campos do Jordão e na Unimed aqui de Santos, que chamava Consulta em Grupo. E eu chefiava um grupo de medicina preventiva, depois que eu acabei o EVAS, eu chefiava o grupo de medicina preventiva, eu tinha 2 nutricionistas, tinha uma educadora física, um psicólogo e uma enfermeira. E eu falei para elas, eu quero fazer a consulta em grupo. Como vai ser essa consulta? Isso baseado não inventei isso, baseado num psicólogo de Fortaleza que fazia isso em psicologia. Eu reunia 12 pacientes com doenças semelhantes, cardiovasculares, Sim. hipertensão, diabetes, obesidade, e esses pacientes assinavam confidencialidade e nós nos reuníamos junto com a equipe multidisciplinar, uma consulta. Então, a primeira coisa que nós fazíamos era, os pacientes se apresentavam, eu sou Tiago, estou com colesterol elevado, faço tratamento lá no tal. Eu sou Rubens, tenho hipertrofia da próstata, tenho hipertensão arterial e Bom, eu infelizmente estou quase fazendo hemodiálise. Muito bem, todos se apresentavam assim. Quem vocês escolhem para ser discutido hoje? E o grupo geralmente escolhia a pessoa que estava mais doente. Olha só. Mesmo tendo seus problemas, estando ali para falar de si, nesse dia ela ia escutar o outro. Já começamos a melhorar. Sim. Aí o outro era consultado. Eu fazia toda a consulta com o apoio da equipe. Terminava a consulta, se precisasse exame físico, eu saía com a pessoa, fazia um exame físico rápido, voltava e nós concluíamos com o tratamento. Aí entrava a nutricionista, entrava a psicóloga, era o psicólogo, entrava a educadora física, colocávamos eles nos programas que a Unimed tinha e era uma consulta que todos aprendiam, porque eu aprendia com a nutricionista, muita coisa. Sim. Eu aprendia com o educador físico, eles aprendiam comigo. Os pacientes aprendiam da sua própria doença, porque muitos deles tinham a mesma doença desse que foi discutido. Então, esse grupo continuava 12 vezes, 12 reuniões, essa pessoa tinha a sua situação resolvida totalmente e na próxima reunião, ela vinha na reunião, mas ela já não participava de escolha de nada. Aí era outra pessoa. Que legal, hein? Então, isso é uma coisa que pode ser feita hoje. Sim. Mas existe até hoje esses programas, não? Não sei. Sair de lá, eu acho que não. Provavelmente. Muito legal. Eu acho que não. Nossa, incrível. É incrível. difícil manter esse programa. É difícil. Porque é uma briga. Mas comigo, quando eu estava liderando, Sim. Você sabe que era o horário... Eu vou falar uma coisa. Era o maior prazer que eu tinha. Porque unia a minha vontade de cristã, mas Sim. unia o conhecimento. Muito legal. O que nós aprendíamos era que brincadeira. Acho que são os 2 pilares que, na verdade, assim, a gente tem a saúde, né? A gente tem um conhecimento, a gente tem informação, mas acho que hoje um dos pilares que mais estão perdidos, que a gente pensa no mental, é a espiritualidade. Sem dúvida. As pessoas não têm mais. E assim, não é que falando sobre religião. Não, é espiritual. Contato com Deus. Fé. Independente qual seja. Acreditar no sobrenatural, né? De você falar. Isso. Tem uma força Porque quando outra. você tem uma espiritualidade, você tem uma fé, você tem todos os princípios básicos. E você não precisa ficar pregando nada. Então, mas eu não sei se... Cara, faz o bem. Isso. É tão mínimo você fazer o bem, você falar bom dia. Às vezes, o Thiago já relatou isso. Às vezes você olhar para paciente, para o cliente que entrou lá no teu... E aí, tudo bom? Bom dia, como é que você tá? Ô, fulano, ô, Daniel, quanto tempo? O cara fala, nossa, porra, o Thiago tá falando meu nome? O Thiago me conhece? Eu tava falando Muda o dia. dia. Eu faço muito isso, né? Porque hoje lá no estúdio a gente tá com mais de 300 alunos. Então, muita gente tem pessoas lá que realmente eu não conheço, né? Sim. E aí, quando eu tô chegando, às vezes, para trabalhar... Às vezes eu sempre dou uma olhada nas salas de treino e eu falo, essa pessoa aqui eu não conheço. Eu chego na recepção, qual que é o nome dele? Isso. João, quanto tempo faz que ele entrou aqui? Ele tá aqui já faz uma semana. Tá bom, beleza. Aí entro lá na sala. Vai se apresentar, conversar. Oi, João, tudo bem? Oi, João, tudo bem? Prazer, Thiago. Você já vê na cara dele. Ele deve ter... Na cara dele...
Como é que esse cara sabe meu nome? Isso é ótimo. E vários relatos. Você vê, e é uma coisa que foi que eu estava falando para eles. Não é uma coisa que eu faço forçar, é de coração. É de coração. Você fala, pô, eu quero saber quem está dentro da minha casa. Lógico. Né? Eu quero Ali saber é uma quem extensão da tua casa. Exato, eu estou cuidando desse cara. Como é que eu não sei nem o nome dele? Isso. Por isso que eu falo assim, eu sou um cara que eu não conseguiria ter uma academia de rede. Não. Porque aí a pessoa fala assim, não, você não consegue porque você é controlador. Não, é diferente. Não tem nada a ver. De ser cuidador, né? Eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de saber quem tá lá, por que tá lá, o que se tá gostando, se não tá... Porque todo ano eu faço 2, 3 pesquisas de satisfação, porque eu preciso saber se essas pessoas estão sendo bem cuidadas aqui dentro. Exato. Então isso é um cuidado, é um detalhe que parece muito bobo, mas que para as pessoas fazem uma diferença muito grande. Você tem que fazer gravações com os pacientes quando eles estão lá. Gravações assim do momento que eles estão fazendo. Eu tenho feito isso com alguns pacientes que me permitem publicar. Eu vi, inclusive, esses dias um senhor falando... Um senhor, 106 anos. Nunca tinha atendido... 106? Pô, nunca tinha atendido um paciente. Bem. Nunca na minha vida. Eu falei, senhor, vamos fazer uma conversa? Aí fiz uma conversinha de 3 minutos e gravei. Bonitinho. Você tem que fazer isso com os pacientes, entendeu? Na 106 anos, hora que ele está lá suado, entendeu? E você também está atrapalhado. É ali que vem a emoção, que vem a verdade. Não é aquela coisa pronta, vamos marcar, você fala isso, o roteirinho. Não. Verdade, entendeu? Verdade. Faz isso. O paciente mostrar a satisfação que ele está tendo de vida, né? De vida. Mudou. Não é só que ele ganhou músculo, ele ganhou vida. Isso é fantástico. E isso, né? E falando sobre resultado, né? Isso traz um resultado emocional, psicológico para a pessoa. Porque as pessoas estão precisando disso. Exato. As pessoas elas estão muito atreladas ao resultado físico, ao estético. Não, eu quero ter 10% de gordura, eu quero ter tantos por cento de massa muscular, eu quero ter um pace da corrida abaixo dos 5 minutos, mas e o resultado que você gera nas pessoas, emocional, psicológico, dela ter uma rede de contato, dela ter um círculo social dentro do ambiente que ela faz exercício físico, que eles saem depois para comer uma pizza, que eles saem para bater um papo, que um apresenta o outro, que gera mais amigo, principalmente se a gente for pensar na terceira idade, que são pessoas mais solitárias, né? Então eu acho que quando a gente faz um trabalho mais humanizado, a gente acaba pensando nesse tipo de resultado e não só no resultado físico. É verdade. O estético, ele vai vir de brinde automaticamente. Você está treinando, você está comendo melhor. Mas você tornou uma pessoa mais feliz. Você se torna uma pessoa mais feliz, a tua saúde vem junto, a tua estética vem junto. Pronto. E às vezes chega paciente falando, não, porque eu quero atingir o peso tal e o percentual de peso tal. Eu falo, tá, você vai atingir 10% de gordura que você quer. Você vai ser mais feliz? Você vai ser mais rico de... A pessoa fica, eu acho que sim. Cara, não é acho, você não vai ser. Porque tá faltando tanta coisa antes de você atingir esses 10% de gordura que você precisa, na verdade, pensar nesse meio tempo. Vamos fazer 10% de gordura? Vamos, é teu sonho? Beleza. Mas muda a tua mentalidade aqui. O teu padrão de ver a vida. Quem são as pessoas que te rodeiam? O que você está utilizando? Quais os médicos que você está indo? Qual o treino que você está fazendo? Perfeito. Tem tanta coisa antes da roda girar para os 10%, que aí sim, quando você tiver os 10% de gordura, mas a teu mental tá ok, às vezes você não vai querer nem mais os 10% de gordura. Perfeito. Você fala, nossa, Estela, puta, eu queria 10% de gordura, eu era... Porra, era meio trelelé da cuca. Eu falava, então, era. Porque hoje você tem 15 e você tá muito mais feliz se você tivesse 10. Perfeito. Porque você muda o ambiente. Ela descobriu os valores reais, né? Exatamente. Vocês foram dando possibilidades dela analisar, escolher. Você está escolhendo mal, agora está escolhendo bem. Rubens, falando nessa questão, você vê muita diferença do período que a gente teve da pandemia, do pós-pandemia, na mentalidade dos pacientes? Eu ia perguntar isso, inclusive, eu ia falar sobre isso. Porque a gente teve um choque de realidade muito grande. E o mercado mudou muito também. O mercado mudou. Então, e a gente via, né, pacientes falando que, cara, eu vi muitos pacientes, às vezes, se separando, muitos pacientes, às vezes, retomando o casamento, filhos que foram gerados nessa pandemia, um caos instalado. Então, a gente teve algumas mudanças psicológicas muito fortes na pandemia e nesse pós. Muito. O que você vê de diferente? Todos nós sentimos isso. Acho que vocês... Eu, por exemplo, senti muito isso, né? Sim. Perdi um pouco de memória, alguma dificuldade, perdi. Essa pandemia mexeu com todo mundo, né? Mexeu com muita gente, né? Eu, no comecinho de 2020, 19, 20, no começo de 2020, eu me lembro que eu saí do banho, falei para minha filha, eu não lidava com o Instagram ainda, com alguma
hoje conheço um pouquinho. Coloca meu nome e meu telefone aí, eu vou atender de graça. Não vou fazer isso, pai. Falei, põe meu telefone no Instagram, eu vou atender de graça, escreve lá, ao custo de uma oração. Olha só. Ela teve que pôr. Eu não parei de atender. Minha vida ficou uma loucura. Imagino. A Suzeli, minha mulher, falou, quando chegar na 1000ª, você vai parar e vai cobrar, porque não é possível você não tem mais hora. Exato. E eu não tenho. Eu estava em Campos do Jordão, ficamos 2 anos em Campos do Jordão, porque não podia ninguém sair de casa, ficamos lá. E atendi 3.500 pessoas. Atendi mais de 3.000 pessoas. Meu Deus. Foi ótimo. Foi uma coisa que me deu... que me fez com que eu me mantivesse vivo, né? Ajudando as pessoas. Sim. Ajudando as pessoas. Mudou muito. Nós descobrimos que a ciência, a tão falada, pretensa ciência médica, não é no pedestal. Não é. Revistas como Lancet, revistas como New England Journal of Medicine, olha, com editoriais falsos, né, que hoje nós sabemos, falando contra tratamento precoce. Nossa, o que nós salvamos de gente com tratamento precoce? Muita gente, mas muita gente. Era fácil. Eu nunca me esqueço, vou contar uma menina assim bonita como você, me telefona com Covid. Eu atendia por WhatsApp. E atendia a menina, bonita e tal, com Covid, com os sintomas e sinais de Covid. Eu falei, olha, você vai tomar isso, e todo dia você me passa uma mensagem me dizendo como está a sua oxigenação, se você teve febre e o seu estado, melhor ou pior. É isso que eu quero saber. E dependendo do que você me fale, eu entro em contato com você. Tá bom? Tá bom. Desliguei, passou uns 20 minutos, ela me mandou uma mensagem. Doutor Rubens, é o seguinte, o senhor não me pediu nenhum exame, vai pedir? Eu falei, não vou pedir nenhum exame. Não precisa. Você está bem, não precisa de exame. Quero o seu acompanhamento, sua evolução diária. Bom, olha, eu fiz exames há 2 meses atrás com um médico aqui do Rio Grande do Sul. Posso mandar para o senhor? Eu falei, bom, se você já fez, manda os exames. Sabe quantos exames ela me mandou? Em PDF. 40 páginas, 106 exames. Isso aí só para entrar, não é para falar desse assunto, mas é a medicina do exame, entendeu? O exame, para quem está nos ouvindo, né? O exame, preste atenção, você que está em casa e tendo esse podcast, que você pode aprender com muita coisa que você pode aprender. O exame, ele tem, na Faculdade de Medicina, a gente aprende que o exame é complementar. Exato. O que ele complementa? Ele complementa um raciocínio, que só pode ser feito se teve anamnese, se teve conversa, se teve entrevista. Se não teve entrevista, não teve conversa, como eu posso fazer o raciocínio? E pior, como eu posso pedir os exames? Se eu peço exames, exatamente, se eu peço os exames sem conversar, os exames servem para ver se é normal ou anormal, mas eu não tenho relação com o que porque eu não conversei. Então, ele não complementa nada. Então, é isso que está acontecendo. Na pandemia, nós tivemos 2 grupos, os médicos se separaram. Sim. Médicos que acreditavam piamente na ciência e médicos que não. Nos afastamos, tivemos problemas, tivemos processos, mas hoje sabemos que estamos do lado da verdade. E a pandemia fez uma medicina diferente com relação a acreditar piamente naquilo que a gente lê. Hoje os critérios para a gente acreditar são diferentes. E hoje eu estava pensando antes de vir para cá, quando é que eu vou poder, num podcast como esse, colocar a ciência, mas colocar a minha crença? Porque eu sou médico, porque eu vou ser punido pelo meu Conselho Federal de Medicina por tudo que eu falo? Quer dizer, tem hora que eu falo da ciência, mas tem hora que eu falo da minha crença. Eu não deixei de ser o Rubens. Eu sou médico, mas eu sou o Rubens. Exato. Eu acredito em Deus. Rubens, você acredita que uma pessoa possa melhorar do câncer com um remédio? Acredito, mas não está na ciência. Mas eu acredito. Tem algum mal? E é isso, nós estamos sendo buscados pelo que nós falamos. Entendeu? Eu tenho crença, eu acredito. Uma pessoa que fala para mim que vai melhorar porque ela vai tomar o remédio X, ela tem a crença que vai... Eu valorizo isso. E a ciência, Rubens, hoje em dia, eu acho que está evoluindo muito nessa questão, porque ela está tentando entender, e a gente já tem estudos saindo justamente qual que é a comparação com a espiritualidade. Perfeito. Então, o que a espiritualidade faz literalmente no nosso cérebro? Perfeito. O que a crença em
em Deus, a crença numa fé que você vai melhorar, porque a gente viu muito isso na pandemia, né? Muito. Então, as pessoas com muito medo, com muito receio, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, se eu sair, foram as pessoas que mais adoeceram. Perfeito. E as pessoas que, lógico, tiveram um medo, receio de algo novo, mas manteram sua espiritualidade, a sua base. Então, teve gente que se exercitou durante a pandemia dentro de casa, continuou bons hábitos alimentares. Essas pessoas não foram tão afetadas. Elas Perfeito. tiveram o Covid, sim, sim, mas não tiveram aquela questão mais por trás do Covid, de internação, de intubação, de morte, de nada. Por quê? O que está interligado? Qual que é a função da espiritualidade no nosso cérebro? A ciência está questionando isso. Muito, muito. Porque faz todo sentido. Todo sentido. Nós somos divinos. Nós somos humanos e divinos, Exato. né? Como você separa isso no atendimento? Isso. Nós todos temos que ser pessoas muito felizes porque fomos criados. Temos uma oportunidade de ter vida eterna. E só temos essa oportunidade de vida eterna porque temos o nosso aspecto, nós temos a nossa divindade. Deus está dentro de nós. E essa crença muda tudo. Muda tudo. Por isso é que não existem doenças, existem doentes. Exato. Pessoas. E uma outra coisa que só mudou, eu sei que nós estamos no final, né? Estamos aí nos 5 minutos, mas uma coisa que mudou muito é que, isso eu preciso falar, e é bom porque as pessoas precisam ouvir. O número de pessoas doentes aumentou demais. Principalmente doenças psiquiátricas, doenças mentais. Também, mas hoje aumentou muito doença cardiovascular. Muito. Doença autoimune. Exato. Câncer, os cientistas estão chamando de pessoas com câncer turbo. Hoje a gente vê câncer evoluindo com uma rapidez enorme. Eu vou contar um casinho rápido. Normalmente o nefrologista, os urologistas encaminham pessoas que tiraram um dos rins por câncer para a gente acompanhar a função renal quando a pessoa tem rim único. Tá. Para não perder a função do outro rim, porque aí é complicado. Então, eu recebi um paciente de 45 anos, 46 anos, que tinha feito nefrectomia, ou seja, retirou o rim total, o rim direito, por câncer de rim direito. Ficou só com o rim esquerdo. Então, eu recebi o paciente, fiz a consulta, mediquei e pedi para ele voltar com os exames. Ele voltou em 4 meses com câncer nesse rim único com metástase pulmonar. Meu Deus do céu. É o que os cientistas estão chamando de câncer turbo. É uma agilidade, para né? não entrar em contextos perigosos que vão para a política, existiu alguma coisa na pandemia ou pós a pandemia que fez com que o nosso sistema imunológico geral decaísse. E com isso, doenças estão surgindo com mais... Total. Não, tá e pesado, o médico precisa o médico precisa estar atento a isso, muito. Porque hoje tem tratamento, tem coisas boas sendo feitas, descobrindo com alguns exames se o que está acontecendo tem relação com a pandemia. E aí sair tratando. Isso é novidade, mas já tem médicos tratando com muito sucesso. Eu tenho a minha experiência nisso também, e isso tem resultados positivos. Que bom. Quer dizer, não há um desespero, mas que as doenças aumentaram Drasticamente. muito. Não, isso é visível. É Isso é visível. Visível. Vocês sentem isso também? Sim, muito. Sim. É casos de infertilidade ou, às vezes, as mulheres estão gerando crianças totalmente problemáticas. Isso. O índice de autismo tem Isso. crescido absurdamente, doença autoimune, eu acompanho o pessoal de associação de esclerose múltipla. A doença, a esclerose múltipla, antes ninguém sabia o que era esclerose múltipla. Hoje você está atendendo, eu conheço, minha amiga tem, minha prima tem. Você fala, gente, mas como assim? É uma doença autoimune. Você não via. A gente não via. A gente pode buscar Alzheimer. Eu nunca escutei essa palavra na faculdade de medicina e nos últimos... Só escutei de 10 anos para cá, 15 anos para cá. Autismo. Quando é que eu vi isso na faculdade? Nunca. Olha só. E olha, tem um trabalho científico agora produzido na comunidade judia nos Estados Unidos, Amish, não tem ou tem muito pouco autismo. Você vê. Teve alguma coisa lá que eles fizeram que deu certo. Então. E aí a gente busca justamente, né, quando a gente trata da funcionalidade da medicina, da nutrição, enfim, entender... Por que essas pessoas estão vivendo mais? Estão vivendo melhores? O que elas estão fazendo de diferente que essa outra população está um caos, está doente? E é isso que a gente tem que buscar. As pessoas estão fazendo atividade física,
A base. Estão espiritualizando, meditando, tendo mais contato com Deus, se voltando para Deus, isso é fato. As pessoas estão fazendo dietas com menos açúcar, que é fundamental. Ultraprocessados, no geral, né? Isso. Estão tomando banho frio e fazendo jejum intermitente também. Que aí é onde eu acho, lógico, entrando no outro assunto, que é onde eu acho que daqui a um bom tempo o Oriente vai engolir o Ocidente. Com certeza. O Oriente, se você pega o Oriente, você pega a disciplina do oriental, se você pega o estilo de vida do ocidental, ele vai acabar com o Oriente. Tanto é que a gente separa nos estudos, a gente separa dieta do Ocidente e do Oriente. Exatamente. Porque é um marco muito divisório. Perfeito. E hoje a gente fala, a gente não gosta de falar de dieta, mas para tudo, qualquer tipo de doença, qualquer estudo científico que você vai pegar, qual que é a dieta que prevalece? Dieta do Mediterrâneo. Puxa, maravilhosa. Em termos de hipertensão e nefrologia, Acabou. é a dieta maravilhosa. E o que é a dieta do Mediterrâneo? De tudo, até de cultura, né? Tudo. E se você pega hoje, enquanto os homens estão fazendo dancinha no TikTok, no Ocidente e no Oriente, eles estão treinando. Eles estão se dedicando. E como é que a gente vai deletar conhecimento de 5 mil anos, de 3 mil anos? Não, quem é essa medicina de relatório Flexner, que 1910, de 100 anos? Tão recente. Que tem 100 anos. Você não é nem adolescente nem medicina. Tem Agora, cadê os 5 mil anos? Por que nós não vamos olhar para eles? Exatamente. Tem que olhar a crença, os rituais, né? Que curavam e que continuam curando. Continuam curando. Porque a indústria farmacêutica é quem manda na saúde. Tá muito. Não, a mídia, né? Se a gente for entrar em tudo, a gente sistema, mídia, governo. Se a gente for começar a falar aqui, meu filho... Vai dar ruim. Rubens, pra gente fechar aqui, a gente não ser cancelado nesse podcast, gente, se você pudesse deixar um recado para todas as pessoas que estão nos escutando, qual que seria a principal mensagem que você tem para dizer? A primeira coisa é buscar Deus. Primeira coisa é mudar a sua vida e pegar a sua família e falar como Josué falou para o povo israelita: eu e minha família serviremos ao Senhor. Não é possível você acordar de manhã e achar que isso foi feito por acaso. Você foi feito por acaso. Você tem uma missão. Você tem um propósito de vida. Descubra-o o mais rápido possível e siga, porque você tem que deixar o seu legado. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não interessa. Você tem o seu legado. Tem um que tem o legado de ser o presidente dos Estados Unidos. O outro tem o legado de varrer a academia. E daí? É o seu legado. Foi Deus que te mandou fazer. Faça isso. Aproxime-se dele, entenda a sua crença, entenda o seu propósito e siga. Segunda coisa é cuidar da saúde. Muita coisa. Já tendo um relacionamento bom com Deus, você já está cuidando da sua saúde. Mas cuidar da saúde é prevenção de doença. Não é prevenção. Às vezes eu vejo as pessoas falando prevenção à saúde. Não, saúde a gente não previne, saúde a gente promove. Prevenção é de doenças, né? Então vamos prevenir doenças, procurar equipes como as de vocês, equipes multidisciplinariedade, procurar médicos que falem não só de doença, mas também falem de saúde, que promovam saúde, procurar médicos que te escutem, procurar profissionais da saúde que escutem vocês, estarem, se possível, em grupos de pessoas que tenham a mesma ideia. Ter amigos é fundamental, Boas amizades, gente. Amizades, ajudar o próximo, ajudar sempre em todas as situações. Sempre se você ajudar, sempre vai ser bom. Exato. Né? E dar bom dia quando entra no elevador, né? O básico, né? A educação, o básico da educação. Porque né? Outro dia eu falei numa palestra assim, é normal uma pessoa não ajudar um cego a atravessar a rua? Não, não é normal. Eu falei, não, desculpe, por favor, vamos ver o que é. Vamos ao dicionário. Normal é aquilo que ocorre com a maior frequência. Vou fazer de novo a pergunta. É normal as pessoas não ajudarem o cego a atravessar a rua? Ah, é normal. É lógico, a maioria não ajuda. Não ajuda. É bom? Não, não é bom. É péssimo. Então, nem sempre o que é anormal, né,
tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer, tem que pegar o cego e atravessar com o cego. Ajudar. Porque é bom, é anormal, mas cuidado com o anormal. Tem muitos anormais maravilhosos para a gente fazer. E é anormal hoje, nesse mundo louco, que nós estamos vendo as pessoas fazer atividade física, procurar Deus e ter muitos amigos. Rubens, se alguém quiser marcar uma consulta com você, Dr. Rubens, como que dá para fazer isso? É bom, é só procurar no meu Instagram, é melhor do que dar o número. A gente vai deixar aqui, na descrição aqui do vídeo, né? Exato. E o doutor.rubensamaral, está no Instagram lá. E o telefone, se vocês puderem... A gente vai colocar também na legenda, então as pessoas podem te procurar. Pode procurar. Procurar um cara que é ser humanologista, que cuida de pessoas, que isso, olha, se Deus quiser, a gente vai ver esse crescimento, né? Essa formação em massa de pessoas que gostam de cuidar de outras pessoas. Eu espero fazer a minha mentoria, viu? Se Deus quiser, vai dar No Instagram tá dizendo sobre a mentoria, lá tem todas as informações para quem se interessar. Legal. Ainda não. Tem um spoilerzinho tal, de leve, que a minha filha... Tem uma novidade aqui no podcast, hein, gente? Mas quando eu lançar, eu posso, de repente, vocês me convidam, eu trago aqui para mostrar. Com certeza. Que é legal até nessa mentoria, você ter os profissionais que estão se formando, que aí a gente pode indicar para algumas outras cidades, algumas outras pessoas. Né? Quando eu tenho um orientador, né, para me orientando para fazer a mentoria, estou trabalhando junto com ele, e ele falou que isso aí depois eu posso eventualmente passar para profissionais da saúde em geral, né? Sim, com geral, certeza. Porque essa área do gentecismo, o cuidado é o cuidado humano, né? Vou começar com os médicos primeiro. É isso. Gente, estou muito feliz com esse papo de hoje. O seu Rubens, o Dr. Rubens, na verdade, é uma pessoa incrível. Vocês escutaram uma vivência de uma pessoa que está há anos no mercado, que acompanhou diversas mudanças e que estuda até hoje. Então, a gente está unindo aqui a ciência com uma base de vida, né? Com a base espiritualidade, mental. A pessoa que é literalmente estudada, que quer te trazer conhecimento. Se você não aprendeu nada hoje, você pode escutar esse podcast depois de novo para ver se você pega alguma informação e coloca para tua vida. E aí coloca pro seu pai, pro seu irmão, pro seu vizinho, pro seu cachorro, pro periquito, para todo mundo. Porque as pessoas precisam dá para escutar esse podcast caminhando na praia, correndo no Spotify. Caminhando na praia. Né? E é um bate-papo... Bota o foninho, já vai falando do tema. Tão leve, entendeu? A pessoa, quando você vê, já acabou o podcast. Aqui, ó, já deu 1 hora, a gente já acabou o podcast. Mas não se esqueçam de ativar o sininho, de compartilhar. Isso dá visibilidade. A gente adora, né, que as pessoas chegam pra gente, comentam, pessoas desconhecidas, pessoas conhecidas. Mas para as redes sociais, a gente sabe que é muito importante esse compartilhamento, ativação do sininho, a curtida, o comentário. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar no canal. Se for pro Área, se for pro Dr. Rubens, se for para mim, a gente responde vocês. Só que interajam com a gente nessa rede social. E, Thiago, sensacional o seu convidado de hoje. Falei que ele era bom. Thiago tem uma bagagem muito boa aqui, gente. Tô honrada de participar desse podcast. Dr. Rubens, mais uma vez, obrigado. Para mim foi um prazer, né? Especial aqui para mim, a sua presença. E tenho certeza que aí, quando essa mentoria estiver pronta... vai ser chamado de novo. Vai vir estar com a gente aqui, vai estar com a gente aqui de novo, mostrando, explicando... E é isso, eu acho que é essa promoção da saúde que a gente faz, né? Eu acho que ela é importante não só pra gente, mas principalmente para você que está em casa e está precisando desse start inicial. Eu tenho certeza que esse podcast vai te trazer bastante informação, como já está trazendo, né? Com certeza. Eu sei que tem muita gente mudando. Tem a dificuldade, tem o desconforto, a gente sabe, porque a gente já passou por isso. Então, a gente não nasceu com o conhecimento, com a base do esporte, com a base da saúde, mas a gente quis, né, entrar nesse caminho e viver o que a gente prega. Então, aqui são pessoas que literalmente estudam e fazem acontecer e que a gente quer o melhor do mundo para você. Então, se você precisar de ajuda, você tem a todos nós aqui para pedir esse conselho e para literalmente começar do zero. Dr. Rubens, muito prazer por te conhecer. Fantástico todo o seu conhecimento apresentado. Espero te ver novamente. E você abra a mentoria para nutricionistas também. Beleza. Olha, eu quero agradecer muito, viu, o convite mais uma vez. Fico muito feliz. E dizer assim, por último, que hoje, na ciência médica, não há jeito de você melhorar o seu organismo sem dificuldade. O perrengue é fundamental para melhorar.
O jejum intermitente é difícil, mas ele melhora muito o seu organismo. E depois você entra no jejum. Tantas reações químicas que são necessárias, né? Hoje já tem gente dizendo que é uma coisa que é verdade há muitos anos, mas agora tem ciência, né? É bom até para câncer você ficar com fome, porque as suas células vão comer as células cancerosas, né? Isso a gente sabe que acontece. Na vida não tem jeito da gente progredir sem dificuldades. As dificuldades a gente tem que aplaudir, porque elas são um jeito da gente superar. Na ciência biológica, também a medicina está revelando isso. Temos que fazer alguns sacrifícios para ganhar vida. Exato. E somos todos adultos, a gente sabe as escolhas que a gente faz, a gente sabe que nada é fácil nessa vida. Nada é fácil. Tudo que está vindo fácil, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Perfeito. A única coisa fácil que vai ser para 1 a cada 1 milhão é a Mega Sena, né? Que você joga lá, você ganhou, mas isso daí vai acontecer, meu filho. Não fica esperando esse milagre, não. Faz tua vida acontecer, que viver agora é a melhor coisa que você faz para você. Gente, beijo, obrigada por estar assistindo esse podcast. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.